Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prez. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo bom. Como está o clima em Port Coquitlam, na região metropolitana de Vancouver? Nublado, 3 graus. Rápido assim? Tá vendo? Porque a gente tem um termômetro aqui atrás. Então, sejam bem-vindos ao podcast mais popular sobre o Plano Canadá. Esse podcast vai comemorar 10 anos esse ano. 10 anos. Cara, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Precisa ter mágico, Globo da Morte, Precisa. palhaços, né? Não vai falar que sou eu, hein? Eu levantei a... você, né? Eu quase cortei. Você quase me cortou agora. Mas a gente precisa fazer algo especial. Precisa fazer algo né? especial. Precisa fazer algo especial. 10 anos 10 no ar. anos. Então, se você tá 160 episódios. Esse é a edição 160. Então, se você está chegando agora, a gente faz isso há 15 anos, só esse podcast tem 10 anos. A gente tem o canal com a maior audiência do YouTube. Você viu quanto que tá já os nossos inscritos? 206 mil. 206 mil inscritos. Muito obrigado. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique embaixo. Se inscreva. Oi, pessoal, siga o Caio no Instagram, porque ele tá quase chegando a 70 mil. O Instagram, o maior Instagram que fala de Plano Canadá. Parabéns, Caio. Obrigado. Parabéns. Muito bom trabalho, cara. Obrigado. E também sigam o Caio no Twitter. O Caio coloca alguns links interessantes no Twitter. Você colocou hoje um link interessante, né? Interessante sobre como que a polícia montada, né? A polícia do Canadá é treinada. Eles vão... É um vídeo, assim, acho que de 10, 15 minutos, que eles mostram como é que funciona as 23 semanas de treinamento da polícia montada canadense. Ô Caio, uma pergunta. Você acha que eu passaria nesse teste? Não. Por quê? Por diversos motivos, mas... Eu não consigo colocar a gravata? É isso que você quer dizer, né? Você viu que a gravata tem que ficar alinhada, tal, da polícia montada. Tem a parte física também. Pô, mas aí não dá pra terceirizar? Não. Não dá, né? Não. Então, ó, nesse podcast, a gente vai vir com, só notícia boa, só notícia excelente, que é recorde da imigração canadense em 2019. Foram divulgados novos números em 2019 da imigração canadense. Veja só, a gente está nos melhores momentos da imigração canadense. Sabe quantas pessoas entraram aqui no Canadá no ano passado? 341 mil pessoas, mil imigrantes. Quer dizer, hoje é um dos países aí desenvolvidos que mais recebem imigrantes, mais estão abertos para a imigração. 341 mil é um número excelente, Sim. alto, e a gente vai até comparar aqui para as pessoas terem uma ideia, né? Você sabe qual que foi a última vez que a gente chegou nesse patamar? Foi há mais de 100 anos atrás. E foi por um período muito curto, se eu não me engano, de 2 ou 3 anos. 1912 e 1913. Ou seja, na época do Guaraná com rolha. Acho que por aí. E a gente até comentou isso naquele vídeo que a gente colocou o gráfico da imigração, né? E realmente faz muito tempo. Só que a diferença, então, como naquela época, a gente teve um período só de, acho que de 2 ou 3 anos, que teve um pico da imigração. Quando você vê o gráfico, você vê que é algo assim, aí tem aquele pico, daí volta lá embaixo, né? Assim, é algo completamente anormal, né? Só que hoje, o que a gente vê hoje em dia, não. Você vê que é algo que vem crescendo nos últimos 10, 15, 20 anos, e tá indo. E é lógico, né? Vai de acordo com a projeção deles, tá sendo algo, não é algo assim do nada, é algo pensado, diversos estudos, crescimento populacional, taxa de natalidade, imigração, mercado de trabalho. Então tudo isso é de uma forma assim, né, planejada. O que está acontecendo, e a gente está chegando realmente acima dos 300 mil, né? Cara, você notou desde há 15 anos atrás, quando a gente chegou no Canadá, a imigração só vem crescendo, ano a ano, só vem crescendo. Saiu de 200 e poucos mil e agora está na faixa dos 300 e poucos mil. Só cresceu. Porque às vezes você fala assim, não, na minha época a imigração era mais fácil, era mais tranquilo. A verdade é que hoje estão recebendo mais imigrantes. Na época que eu cheguei no Canadá, o número... Quando que é? O número era na volta de 240, 250. Hoje em dia a gente está batendo 300, 340. 30% a mais, quase. Então, olha só, a marca de 300 mil é uma grande marca para a imigração canadense. Até hoje parece que 5 vezes só a imigração no ano fechou acima de 300 mil. Só para as pessoas terem uma ideia, e o Canadá tem mais de 150 anos, só 5 vezes a gente passou de 300 mil imigrantes por ano. Então a gente tem que comemorar mesmo. É uma grande marca, mas tem um porém. Porque você está assistindo esse podcast ou ouvindo esse podcast na cozinha, no banheiro, na academia, caminhando, escalando uma montanha, o que mais, cara? Empinando moto. Não, a gente não recomenda. Não façam isso.
E a pessoa tá ouvindo assim, não, tudo bem, já entendi, pico da imigração, tá recebendo muita imigração. Mas então vocês estão querendo dizer que tá fácil? Tá fácil imigrar pro Canadá, cara? Hoje mesmo a gente entrou o vídeo que a gente colocou sobre Estados Unidos e Canadá, imigração. E daí uma pessoa colocou assim, do jeito que você fala parece que é fácil imigrar, do jeito que vocês falam parece que é fácil. E às vezes a gente recebe esse tipo de comentário, mas aí que tá, a gente nunca falou que é fácil, muito pelo contrário, você pega o podcast, eu acho que passado, retrasado, e a gente fala isso com frequência, mas você pega o passado que a gente fala assim, não, imigrar pro Canadá é bem difícil. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Vai exigir muito de você. Entendeu? A gente só tava passando números no vídeo. Oficiais, né? E o que a gente tá passando aqui? Números. Agora, é fácil imigrar pro Canadá? Não é fácil. Eu acho que se a gente fosse resumir em 2, 3 linhas a imigração está em alta, o volume está alto, o volume está alto. Só que, ao mesmo tempo, a imigração está ficando cada vez mais precisa, ou seja, mais seletiva. Com o candidato ou candidata que pretende selecionar aí para convidar para imigrar. Isso daí, você vê que hoje a imigração consegue aí em poucos meses filtrar perfis, selecionar perfis bem específicos para províncias específicas, agora para cidades específicas. Profissões específicas. Na época que eu imigrei para o Canadá, era genérico. Sim. Não interessava, pelo menos no meu processo, na época, não interessava tanto a profissão. Se você era formado, você ganhava tantos pontos. Sim. Quer dizer, o que a gente tem visto é isso. Está abrindo, mas está ficando cada vez mais seletivo. É que nem um vestibular que está aceitando, aumentou o número de cadeiras, mas tem muito mais gente concorrendo. Muito mais gente que estudou, se preparou para o vestibular concorrendo. Tem pessoas do mundo inteiro querendo emigrar para o Canadá. Entendeu? O Canadá é um dos países, né, que a gente colocou, o país com melhor qualidade de vida do mundo. Foi eleito, o vídeo que a gente colocou 2 semanas atrás. Então tem muita gente de todos os países querendo emigrar para o Canadá. Então realmente é um processo seletivo. Existem várias formas de você emigrar, porque sim, existem várias formas. Existe o processo, né, o federal, o ex-presidente, tem os processos provinciais, tem alguma... Lembra, depois que você imigrou, quando o processo federal ele passou a ser por profissões? Que bagunça que foi. Só determinadas profissões podiam aplicar, eu lembro dessa época. Acho que foi um dos piores moves que o governo fez na época, foi isso, né? A gente registrou nesse podcast de anos atrás, está registrado isso. Foi, acho que uma das piores coisas, porque na época, se você tem um sistema online, que nem hoje em dia, você pode até fazer isso, né? Mas na época era papel. Então, era assim, eu lembro, foi terrível a mudança, não deu certo, foi um tiro na culatra que realmente falou que não deu, tanto que depois, né? Veio os presentes, para salvar, né? Pra salvar. Com um programa online, que nem hoje em dia até daria para você fazer algo do tipo, até com o programa federal. Também, eu não duvido que isso possa até acontecer no futuro. Mas só lembrando daquela época que eles limitaram numa época que a imigração era tudo papel. Então você que está chegando agora, 2 dicas. Como então eu me qualifico? 2 dicas. Eu cheguei agora no assunto. Você tem que ver aonde está precisando de imigrante, aonde são as regiões que estão mais demandando aí novos imigrantes, novos trabalhadores estrangeiros, né? Porque tem região que ninguém quer ir trabalhar, né? Tem região que fala assim, não, eu vou ficar aqui em Toronto, eu vou ficar aqui em Vancouver, né? Sim. E 2, quais são... nessas regiões, quais são as profissões em alta demanda? Então, você precisa pesquisar e ver profissões e lugares. Olha que interessante. A gente tem uma série de vídeos que aborda exatamente isso, que a gente vai profundo, a gente faz um raio-x de região por região, província por província, às vezes uma região dentro da província, a gente fala sobre profissões. Por que a gente faz isso no nosso canal? Porque às vezes fala assim, vocês ficam falando sobre profissões em alta, regiões em alta, exatamente por isso, que essas são as 2 ferramentas que você realmente precisa saber para poder traçar um plano Canadá de uma forma mais precisa, frente a esse panorama de uma imigração cada vez mais aberta, mas ao mesmo tempo cada vez mais seletiva, né, cara? Veja o podcast 159, que a gente colocou semana passada, que a gente falou sobre profissões. Tem gente que acha que a gente só falou de profissões. Não, a gente falou de, basicamente, o futuro da imigração. E você vê que existe algo que precisa ser ajustado entre onde que eles querem chegar com o que tem atualmente. É isso, basicamente é isso. E quando você lida com essa profissão, quais são as profissões em alta, o que o Canadá está procurando e quem está imigrando, você vê que ainda tem ajuste para ser feito. Entendeu? Isso é claro. E como é que eles vão fazer esse ajuste? Trabalhando com essa questão de credenciais para profissões regulamentadas. Isso faz quantas eleições que a gente não ouve o governo falando, não só a eleição federal, mas provincial, falando assim que quer melhorar a parte de
pessoas na profissão regulamentada para ela poder chegar no Canadá e exercer aquela profissão de uma forma mais fácil. Por exemplo, eu sou eletricista no Brasil. Sim. Como é que você faz para ser eletricista no Canadá? Não é, eu não posso simplesmente começar a trabalhar. Não é, você não chega aqui e você começa, não, você precisa do Red Seal, você precisa de toda a certificação, você precisa fazer teste, você precisa fazer, às vezes, curso. Então é aquele negócio, eles precisam agilizar isso, porque o que o Canadá precisa é diferente, inclusive, mesmo que hoje em dia a gente está tendo um filtro na imigração com Express Entry, com programas provinciais, mesmo assim, ainda não está do jeito que o Canadá quer. Vai ter que passar por um ajuste. Vai ter de que categoria de profissões. Vai ter que passar por um ajuste. Vai ter um filtro no futuro para isso. Até abrindo parênteses, para quem não assistiu o podcast, no podcast anterior a gente estava comentando de que a maior demanda, segundo uma pesquisa de uma federação de indústrias, pequenos negócios do Canadá, uma federação nacional, eles detectaram que a maior demanda por profissões estão em profissões técnicas, não em profissões de que exigem graduação. Sim. Né? E isso daí é algo que você não vê ainda proporcionalmente, como está na pesquisa, na imigração canadense. Por causa da regulamentação. Entendeu? A regulamentação é a única coisa que está barrando isso. Entendeu? Seria que, hoje em dia, você no Express Entry você tem o Canadian Experience Class, o Federal Skill Work e o Federal Skill Trades. Era para o Federal Skill Trades ele ser mais popular, de acordo com as necessidades do Canadá. Sim. Entendeu? Olhando o ponto de vista do Canadá, só que não. Eu acho que o podcast anterior, 159, é extremamente importante. Passou despercebido por muita gente. Carnaval. Carnaval, foi no carnaval. Mas não passou despercebido por pessoas que realmente entendem do assunto. Você quer um exemplo? Sim. A nossa querida amiga Andréa Zotelli, que até já nos entrevistou. A Andréa publicou um comentário dizendo, isso daí que vocês falaram é muito importante. Ela já tá no Canadá, ela é engenheira. E já está aqui no Canadá, imigrou. Já tá aqui no Canadá, já morou em Vancouver. Já veio no nosso estúdio? Já veio no nosso estúdio, morou em Ontário, veio para Vancouver, acho que ela mudou agora de volta para Ontário, né? Porque ela veio por um trabalho. E ela falou exatamente isso que vocês comentaram no podcast. Né? Que esse é o problema da imigração atual. Né? Então, olha só, essa marca de 341 mil surpreendeu até a gente, né? Porque a gente falou assim, não, esse ano a gente faz bolão aqui, viu? A gente coloca dinheiro. Quanto que vai dar de imigrante? Não, brincadeira, mas quanto que vai dar de imigrante no ano? Eu tava apostando 330 mil. Sim. E veio 340 mil. Veio aí 11 mil a mais do que eu imaginava, né? Então, realmente não é só um recorde o volume de 2019, mas também é surpreendente pelo volume que... Será que é para garantir aquela gordurinha extra para taxa de retenção? Porque a taxa de retenção do Canadá, se eu não me engano, é 90%, ou seja, 89, alguma coisa. É 90%, ou seja, a cada 10 pessoas que migram para o Canadá, 9 ficam no Canadá. Então, às vezes, aumentaram os 10 mil para as pessoas que saírem, eles continuam ainda com a meta que eles tinham que ter. Não, repete de novo, a cada 10 pessoas que migram, 9 ficam. Pô, então entendeu? Tem algo de bom aqui. Exatamente. Então, 9 ficam aqui. Então, tem isso também. E aí, comentando também de um vídeo que a gente colocou na terça, não deixem de assistir o vídeo que a gente colocou na terça, que a gente compara os Estados Unidos com o Canadá. Porque tem muita gente que está chegando agora e está falando assim, eu quero sair do Brasil. Eu estou insatisfeita com o Brasil. Mas eu não sei ainda se o Canadá é a melhor opção. E os Estados Unidos é um lugar, né? Pô, fantástico também. De opções de cidades, lugares maravilhosos, né? Também um super país, só que tem a questão da imigração. Porque o ponto é o seguinte, isso eu falo por experiência própria, porque quando eu quis sair do Brasil, a minha primeira opção era os Estados Unidos. Só que daí eu falei assim, não, eu quero sair permanentemente. Eu quero sair do Brasil e não voltar. Então qual é o país que oferece a melhor condição para eu poder executar, para eu poder me tornar um imigrante? O Canadá. Eu vou revelar algo que ninguém sabe, Caio. Okay. O Canadá era a sua terceira opção. Terceira? Estados Unidos, cidadania italiana e Canadá. Sim, E aí você viu que era mais fácil imigrar para o Canadá do que requisitar a cidadania italiana. Sim, Foi isso, né? Eu tentei meio que paralelamente a cidadania italiana, só que daí eu vi que o Canadá a burocracia italiana. O Canadá era mais rápido. Então, e olha só, e aí a gente chegou a essa conclusão. Realmente o Canadá era o país mais aberto. Então, assistam o vídeo de terça-feira que a gente comenta sobre um artigo da revista Forbes que diz que o Canadá está crescendo 26%, 30% aí nos últimos anos a imigração, enquanto os Estados Unidos está no sentido contrário. Os Estados Unidos está reduzindo a imigração. Legal, estou falando de imigração legal. Porque ilegal eu acho que é mais ainda, né? Nossa, é legal. Eles realmente buscaram o pessoal ilegal nos Estados Unidos. Né? O crime não compensa, essa que é a verdade. Exatamente. O crime não compensa. Quando alguém pergunta, manda uma mensagem a respeito de imigração ilegal, a gente não responde e deleta, porque acabou. O trabalho que dá emigrar
E o trabalho que dá você seguir as leis, seguir as regras, não faz o menor sentido, né? A imigração é ilegal, né? Então, ó, vamos agora comentar de uma outra dado também, interessante um dado agora. muito interessante. Dado Brasil, interessante. Brasil. Né? Quais são os países que mais, as nacionalidades que mais imigraram para o Canadá? Sim. E aí quem está assistindo já sei, é Índia e China primeiro. É Índia e China, eu já fui para o Canadá, eu moro aqui no Canadá, tem bastante indiano, tem bastante chinês. É verdade, você está certo. Mas mesmo assim, se você pegar aqui os dois primeiros, Índia, primeiro colocado, 85 mil. Aí você tem China com 30 mil. Olha só, quase um terço comparado com os indianos. Mesmo, né? Porque você vem pra cá, não, tem bastante chinês, né? Tem bastante gente que chegou no passado. Só que hoje em dia é muito, né, menos do que era. Mas a China também é muito maior que o Brasil. Sim. Se você fazer uma proporção de população... Se você fizer uma proporção, o Brasil tá muito bem na fita. Tá bem, né? tá bem. E é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Ó, Filipinas, Nigéria, Estados Unidos, Paquistão, Síria. Então os 10 primeiros. A 10ª posição é o Irã. Tem bastante iraniano também, um pessoal muito gente boa. Ó, quem tá aqui no Canadá, é que eles falam que eles são persas, né? Muito gente boa. Muito gente boa. Na 10ª posição, aí tem Inglaterra e aí tem, na 12ª posição, quem que tá na 12ª? Brasil. Olha só, pessoal. Do total de imigrantes, a gente está falando de classe econômica, quem migrou por sponsorship, todos, inclusive nossos pais estão nessa estatística, né? Eles vieram através do sponsorship nosso. Olha só, em 2019, 5.290 brasileiros imigraram para o Canadá. A gente está incluindo todas as 2019, categorias. quase 5.300 pessoas. Quase 5.300. E o mais interessante, olha o crescimento que teve nos últimos 4 anos. Só 4 anos. Em 2015, 1.730 brasileiros tinham imigrado. 1.700, quer dizer, pulou de 2015, 1.700 para 5.000, quase 5.300 brasileiros. Quer dizer, quase triplicou o número de brasileiros por ano imigrando para o Canadá nos últimos 3 anos. Isso é um número significativo. Sim, esse aumento. 12ª colocação. Olha só, em 2016, 1.730 pessoas. Dessas 1.730 pessoas, 2... Sabe quem são? Os nossos pais. Os nossos pais migraram em 2016. Eles entraram no Canadá oficialmente, eles já estavam aqui, mas eles entraram oficialmente como imigrante em 2016 e agora, esse ano, acho que no verão desse ano, hein, eles vão se tornar cidadão canadense depois de menos de 4 anos. Menos de 4 anos. Então, a gente teve em 2016 1.730, 2017 2.760, hoje já teve um bom aumento. 2018, quase 3.000 pessoas. Né? Quase 4.000 pessoas, 3.950. E agora, 2019, ano que passou, 5.290. Número alto. Excelente. Quer dizer, o Brasil está entre as nacionalidades, está quase no top 10. Eu acho que se a gente deixar mais uns 2 anos, o Brasil vai entrar pro top 10 das nacionalidades. Veja bem, se for pegar aqui, ó, o que é 7ª, 8ª colocação, Coreia do Sul, 6.100. Você viu, o Brasil está com 5.200. Você pega a Inglaterra... 5.600 pessoas. Praticamente a mesma coisa. Eles já falam inglês, eles já nascem falando inglês. Eles já falam inglês, entendeu? Ou seja, a gente está praticamente a mesma quantidade de imigrantes. Então, ó, parabéns para os brasileiros que imigraram nos últimos anos, principalmente em 2019. É um número significativo. A gente já comentou sobre isso, inclusive a gente já comentou de uma pesquisa que os brasileiros são hoje a nacionalidade de imigrantes mais bem-sucedidas no mercado de trabalho daqui. Na hora de conseguir emprego. Na hora de conseguir. A gente eu não lembro o título do vídeo, mas foi uns 2, 3 meses atrás que a gente colocou esse vídeo, né? E foi surpreendente que a pesquisa mostrou que quem imigrou nos últimos 3 anos, 90% dos brasileiros estão trabalhando, estão com emprego. Ou seja... Nos primeiros meses a pessoa conseguiu, 90% nos primeiros meses já conseguiu emprego. Ou seja, se você vê algum brasileiro no Instagram, no YouTube, reclamando da vida, dizendo, não tem emprego aqui, não sei o quê, ele faz parte desses 10% que estão com dificuldade de procurar por emprego. Sim. Porque a grande maioria está trabalhando no Canadá. Então, ó, os brasileiros estão realmente mandando muito bem aqui no Canadá. É recorde na imigração canadense, é recorde no número de brasileiros aqui no Canadá. Excelente. Excelente, né? Então vamos agora, o que a gente tem agora é por província. Isso que é interessante. Qual província eu devo morar? Tem até uma curiosidade interessante que você colocou aqui na pauta, logo né? Um pouco mais para baixo. Deixa eu ver. Qual província você deve morar no Canadá? Qual província eu devo morar no Canadá? Qual é a província que está mais recebendo imigrantes, cara? Ontário, como sempre.
né? Nada surpreendente. Nada surpreendente. Quantas pessoas foram para Ontário? 153 mil pessoas. Bastante, hein? 153. Das 340, 153 mil pessoas foram para Ontário. É responsável pela... Não dá pra entender. Você pega Toronto, a maior cidade, você tem as cidades ao redor, né? Então, assim, realmente, Ontário recebe a maior parte dos imigrantes. Tá bom, e na segunda posição? A gente tem BC, onde a gente mora. 50 mil pessoas. Bastante, Um né? terço de Ontário. Um terço de Ontário. Quer dizer, Ontário ainda tá bombando a imigração. Né? Depois a gente tem Alberta com 43 mil, Quebec com 40. A gente vai comentar um pouco a respeito de Quebec. Aí você tem Manitoba com 18 mil, Saskatchewan 15 mil, Nova Escócia com 7.500, New Brunswick com 6 mil, Prince Edward Island com 2.400, Newfoundland e Labrador com 1.850. Mas tem uma má notícia nessa conjunto de boas notícias aqui. A província de Quebec. Há um tempo atrás a gente gravou um vídeo falando não venham para Quebec, né? Alertando as pessoas, na verdade era uma aspas de cliente nosso dizendo, toma cuidado se você quiser imigrar para a província de Quebec. Sim. Sabe o que o governo fez? Reduziu a imigração. Quer dizer, enquanto o Canadá está subindo a imigração, a província de Quebec deu um corte na imigração. Um corte brusco, né, na imigração. Foi bastante, hein, cara? Foi mais do que cortar a gordurinha isso aqui. Né? Eles pegaram aplicações que estavam em andamento e passaram o facão. Quer dizer, o cara já tinha aplicado, a pessoa já tinha aplicado. É isso que deixou o pessoal, né? Com toda a razão. Na época, com toda a razão. É por isso que diversas pessoas vieram, a gente fez aquele vídeo, com razão, e é o que a gente fala. E é o que a gente falou no vídeo. A gente não tá falando pra você não ir, não é nada pessoal com o Quebec, é mais uma questão de você ficar... Se você tá com planos de migrar pro Quebec, você tem que estar ciente do que tá acontecendo. Pode ser, provavelmente essa temporário, né? É temporário, vai normalizar? Vai, provavelmente vai. Entendeu? Quebec sabe, porque não adianta você, Quebec, cortar a parte de imigração e aumentar a parte de permissão de trabalho, entendeu? Vai chegar um ponto que essas pessoas que estão trabalhando, elas vão querer imigrar. Ou estender o visto de trabalho. Ou estender, entendeu? Ou ir para outra província, sabe? Então é aquele negócio, eles vai precisar regularizar isso. Parece que começou a regular, mas mesmo assim, você pode ver que teve uma queda grande. O ministro fez uma lambança, o ministro do Quebec fez uma lambança, assim, que a gente nunca tinha visto nenhum no federal ou em qualquer outra província fazer, né? Olha só, em 2019, 40 mil pessoas imigraram, tô arredondando o número, 40 mil pessoas imigraram para Quebec. 40 mil, é um número grande, né? Só que em 2018, 51 mil pessoas, caiu 11 mil. Pessoa. 20%. Eles reduziram mesmo. Mas a matemática tá certa, cara? 20%? Por aí. 20% de queda em um ano. Realmente foi, né, aí o ponto negativo de Quebec, né? Porque em média a imigração canadense subiu aí 6% de um ano para o outro e Quebec caiu 20%. Então, o pessoal que está considerando Quebec, a gente não está dizendo para você não ir para Quebec, mas você tem que estar consciente do que aconteceu nos últimos anos em Quebec, principalmente nos últimos 2 anos. Atuais, né? Como é que está sendo feito? Como é você fazer o tracking dessas... A gente vê, a gente tem bastante cliente em Quebec, na província de Quebec. Então a gente vê que tem gente falando assim, não, tá se normalizando, as coisas estão se ajeitando. Entendeu? Então só precisa ficar atento com isso. Excelente. E agora, olha só, vamos falar do Fenômeno do Atlântico? Você conhece o conjunto musical Fenômeno do Atlântico? Os Menudos do Atlântico? Os Menudos do Atlântico. Os Menudos do Atlântico. São 4 províncias descoladas que estão bombando na parada de sucesso. Nem são. Não. Eu exagerei agora. Qual que é o Fenômeno do Atlântico? Quando a gente chegou no Canadá, ninguém queria imigrar para Nova Escócia, New Brunswick, a Ilha do Príncipe Eduardo, né, Labrador, Terra Nova e Labrador, as 4 províncias do Atlântico. Ninguém queria ir para essa daí. Não, nem considerava. Ninguém falava assim, não, cara, eu tô saindo aqui de Vancouver, eu tô indo lá para a Ilha do Pequeno Príncipe. Não, não tinha isso. Né? E de repente começou a mudar isso e hoje o crescimento da imigração nessa região é quase que proporcional ao resto do Canadá, né? Sim, mas a gente tem aí quem lidera isso, que é lógico, o Atlântico, as principais províncias seria em Nova Escócia e New Brunswick, né? Ainda não tem gente suficiente interessada por Newfoundland e Labrador. Não tem. O que dá pra entender. É longe, né? Longe, né? Tem menor, não sei o quê, mais isolado. Até a Ilha do Príncipe Eduardo também. Mas a gente vê que há sim um interesse muito grande
por Nova Escócia e New Brunswick, principalmente por Nova Escócia. Nova Escócia. Mas do New Brunswick é mais fácil de dirigir para Quebec, hein? A Tem estradinha isso. lá é mais fácil, né? É. Por isso que tem bastante brasileiro O em pessoal Moncton, por exemplo. o pessoal que, por exemplo, gostaria de ir para Quebec por causa do francês, New Brunswick, tem uma parte que fala francês É também. bilíngue, né? De repente, pode ser uma opção pro pessoal que tá pensando em ir para Quebec, também seguro, e tem o francês como primeira língua. Tem New Brunswick, do vizinho. Mas você acha que Moncton, você chegar falando francês, o pessoal encana lá? Eu acho que encana. Deve dar. Moncton é mais inglês, eu acho. Deve Né? ser mais inglês. Tem que ver isso também, É. né, cara? Que fala que é bilíngue, mas na verdade perto de Quebec é bilíngue. Não, né? é que nem falar, o Canadá é bilíngue. É, sim, o Canadá é bilíngue, mas Só determinadas regiões falam francês. Né? exatamente. Então, ó, o que a gente viu nessas províncias? Um crescimento médio aí de 15% em relação a 2018. Quer dizer, as províncias tiveram um desempenho muito bom, né? E olha só, dados de Nova Escócia, que é a província mais popular, Nova Escócia. Em 2019, 7.580 pessoas imigraram para Nova Escócia. Olha, em 2018 era só 5 mil, só não, né? Mas 5.965. Quer dizer, passou de 5.900 para 7.500 em um ano. Em 2015, 3.400. 3.400? Então você pega Olha só. 2015, 3.400, daí você tem ano passado 7.500. E ele já indica, tudo dá a entender que realmente vai aumentar mais ainda a imigração para Nova Escócia. Cara, eu brinquei com esse negócio de fenômeno do Atlântico, é o seguinte, em 2004, quando você chegou aqui no Canadá, quantas pessoas deviam emigrar para lá, né? Nossa, muito pouco, né? Muito pouco. Praticamente ninguém, né? Praticamente ninguém. Então é um fenômeno. Sim. Brincadeiras à parte, é um fenômeno. Não, brincadeira. Aí que tá. Isso mostra que o que o governo está fazendo para incentivar as pessoas a ir para o Atlântico está funcionando. Entendeu? Tá funcionando. Agora, é lógico que você tem que ver isso a médio e longo prazo, porque existe a famosa taxa de retenção, que para o governo o que importa é a taxa de retenção. É a pessoa ficar no lugar. Exatamente. Não adianta nada. O governo incentivar com o programa de imigração, vai para o Atlântico, não sei o quê, tem o programa provincial, tem o programa piloto vai passar a ser permanente, provavelmente. Só que as pessoas, depois de 5 anos, elas saem da província. Não é o que deve acontecer com Nova Escócia, porque Nova Escócia tem uma taxa de retenção boa comparada com as outras províncias do Atlântico. Então, assim, e também tá atraindo, você vê que o governo, né, a província, estão atraindo mais empregadores, empresas, você vê que tá movendo a economia da província. Agora, lugares como Prince Edward Island, Newfoundland e Labrador, a taxa de retenção ela é baixa. Então existe uma chance grande que a maioria das pessoas que saem dessas duas províncias, elas vão para Nova Escócia ou New Brunswick. Né? Uma boa parte dessas pessoas. Por exemplo, ainda está no Atlântico, entendeu? Sim, ainda está no... tá no Atlântico, mas vai ser interessante ver como é que vai... É porque o pessoal que está chegando agora fala assim, Ilha do Príncipe Eduardo. Sim, o Canadá é a menor província do Canadá, é uma ilha... A população é pequena, tem uma cidade, né, também pequena, a capital é pequena. 36 mil habitantes, 36 mil habitantes, né, Charlottetown, né? É. E aí tem uma ponte que liga com New Brunswick. Então é o seguinte, se eu tô lá estudando na Ilha do Príncipe Eduardo, eu arrumo uma namorada. Ou a pessoa tá lá, arruma um namorado, uma namorada... Quanto que custa o pedágio? $50 $50 para atravessar a ponte. Não compensa. E o que eu vou fazer? Eu mudo para New Brunswick. Você muda para New Brunswick. Fica muito caro, né? Namorar uma pessoa fora da ilha. Porque só tem gente fora da ilha, né? Esse que é o ponto, né? Então a taxa de retenção na Ilha do Príncipe Eduardo e em Newfoundland é complicado. Você pode derrubar a ponte, então. Tira a ponte, que aí talvez segure mais. Vai ter só um ferry que custa $300, né? Brincadeiras à parte, esse é o grande desafio do Canadá. O Canadá é um país grande, é o segundo maior país em território, mas ao mesmo tempo você vê que a população está toda morando junto. Sim. Toda no mesmo canto. E como que você espalha essa população? Como que você convence uma pessoa a ir para o interior do Canadá? Né? Esse que é o desafio não só da imigração, mas do governo em geral do Canadá. Né? Sim, mas o fenômeno do Atlântico ele mostra realmente que os esforços que o governo canadense fez para trazer as pessoas para o Atlântico funcionou, entendeu? E eu acho que se esse programa do Atlântico ele se tornar um programa permanente, eu acho que ainda a gente vai ver esses números
no ano que vem, né? O próximo report, aumentar mais ainda. Cara, você quer se divertir um pouco agora? Vocês querem se divertir um pouco? O Canadá tem 3 territórios. 3 territórios. Tem as 10 províncias e lá em cima, lá onde é frio mesmo, menos 50, cara. Estaria exagerando falar menos 50 graus? Não, a gente fez um vídeo, o extremo canadense. O extremo canadense, Digita extremo canadense no nosso canal do YouTube, porque a gente fez um vídeo dessa região com imagens e a gente dá detalhes. Vamos nos divertir agora? Vamos. Sabe quantas pessoas imigraram? Ó, vou pegar a principal território, Yukon, que fica perto do Alasca. Sabe quantas pessoas imigraram no ano passado? 400. 400 pessoas imigraram. Aí você fala assim, é muito pouco. É muito pouco, mas não é muito pouco. Em 2015, 265 pessoas imigraram. Quase dobrou. Quase dobrou em 4 anos. Né? Aí tem os territórios do Northwest, 195 pessoas imigraram no ano passado. Agora você quer ficar Será chocado? Que tem algum brasileiro? Eu acho que deve ter. Brasileiro tem em todo lugar. Deve ter. Deve ter. Pelo menos um. Agora você quer ficar chocado? A província menos popular. A província não, o território menos popular. Nunavut. 40 pessoas imigraram no ano passado. Mas aumentou. Eles tiveram Aumentou? aumento. Em 2015, 35 pessoas imigraram. 35? 5 pessoas a mais. Em 5 anos, teve um aumento aí de 5 pessoas. Então vamos mandar abraço para as 40 pessoas que imigraram? Então, é porque às vezes... é uma família só, né? É uma família. A gente tá brincando aqui, mas é até assim uma forma de descontração para vocês verem que o Canadá tem imigração também para o norte, mas praticamente ninguém quer ir. Né? É complicado. É extremo, né? É extremo. E agora a gente está chegando no final do nosso podcast. Vamos falar um pouco sobre cidades, para onde estão indo os brasileiros no Canadá. Segundo dados, destino número 1, para onde está indo a maior parte dos imigrantes. A região metropolitana de Toronto. GTA, que eles chamam de GTA, né? GTA. É o principal destino de imigrante hoje no Canadá, a região metropolitana de Toronto. 118 mil pessoas. 118 mil pessoas? Ou seja, tá todo mundo querendo só ir para... Continua querendo ir só para a região de Toronto. Nada mudou Toronto ainda. Continua. Pouco mudou ainda. Pouco mudou. E aí em segundo, nós temos o segundo centro de atração de imigrantes, que é Vancouver com 40 mil imigrantes. 40 mil, depois você tem Montreal com 35 e Calgary com 20 mil. Caio, agora vamos ver para onde estão indo, porque isso aqui são números gerais. Para onde estão indo os brasileiros no Canadá? Qual é o destino dos brasileiros? Tem como você abrir o app da área VIP? Isso que a gente estava até vendo hoje de manhã. A gente tem aqui o app da área VIP, que as pessoas elas colocam para onde que elas estão indo, né? A cidade. Então daí você tem aqui, esse aqui é a parte, o dashboard aqui e aqui logo embaixo você tem, que não podia aparecer o nome, você tem o gráfico de onde as pessoas estão indo no Canadá. Então você tem, primeiro colocação, Halifax, depois Toronto. Isso aqui é a cidade de Toronto, a gente não está contabilizando a região metropolitana. E Halifax fica na costa do Atlântico. Então, se a gente pegasse a região metropolitana de Toronto, provavelmente Toronto estaria acima. Né? Aí logo depois a gente tem Calgary. Aí você tem London, que está no interior de Ontário. E depois Vancouver. E Vancouver, então, é a quinta posição. Top 5. Então, esse gráfico que o Caio leu, ele reúne dados de centenas de clientes nossos espalhados pelo Canadá, que fazem parte da área VIP. Ao assinar a VIP, você tem acesso a todos os nossos treinamentos, comunidade privada secreta no Facebook, guia de imigração escrita pela nossa consultora regulamentada aqui no Canadá, que por coincidência ou não, é a minha esposa. E você tem acesso também ao app da área VIP, que inclui diversos recursos, entre eles você fazer o seu network, saber para onde estão indo os brasileiros, fazer contato com o brasileiro por profissão, por cidade. Que legal. Aqui porque quando você se cadastra no app, você coloca qual é a cidade que você quer ir. Então nessa minha versão teste aqui, que eu estou usando o Android, essa minha conta aqui está indo para Calgary. Veja aqui em cima que ele mostra Calgary, né? Qual que é o clima agora. Calgary está menos 4 graus. E daí logo embaixo ele mostra quantas pessoas estão indo para Calgary. Ou seja, da área VIP, que estão na área VIP. Tem 96 membros estão indo para a região de Calgary. E daí você tem 263 membros estão próximos a você no Brasil. Na cidade que você setou como a cidade que você mora no origem. Então dá para você... E você pode controlar, né, a distância que você quer com esse filtro aqui. Então se eu colocar, eu quero mostrar só
pessoas 50 quilômetros, né, o raio. Então daí você tem todos os dados aqui, ó. Tem como você colocar amigo a 1.000 quilômetros de distância, cara? Eu quero ter amigos a 1.000 quilômetros de Não, o distância. máximo que a gente colocou aqui nesse primeiro filtro é 250. Porque tem gente que tá falando, eu quero ter que o meu amigo esteja a mais de 1.000 quilômetros de distância. Eu vou pegar um amigo mais distante, né? Que não corre o risco de almoçar em casa. No máximo ele mandou uma mensagem, né? É. Então, a gente tá chegando ao final desse Aí podcast. tem a sala de embarque que você... É que eu não vou mostrar porque tem o nome das pessoas aqui. Mas, ó, que legal. Tem a sala de embarque que você vê a data quando as pessoas estão chegando. Então, a gente tem uma pessoa chegando agora no dia... Hoje, que dia que é? Hoje é dia 20... 25? 25, 26. Dia 28 tem uma pessoa chegando. A gente tem, dia 1º, tem uma pessoa chegando também. No dia 1º, tem em Wheeland, tem uma outra pessoa chegando em Calgary no dia 1º. Montreal, tem uma assinante da área VIP chegando em Montreal no dia 3. E dá pra ver o nome dela. Dá pra você ver o nome. O que essa pessoa tá vindo fazer. Se ela talvez estudo de idioma, ou passeio, ou visita exploratória, faculdade. Então você consegue ir pra cidade que a pessoa tá chegando. Excelente, dá para fazer o seu network no Plano Canadá. Eu acho que não há coisa mais importante no Plano Canadá de que você tenha um network de pessoas que estão na cidade de origem de você no Brasil. A gente já teve assinante VIP que se reuniu no Brasil. No Brasil. Ou se reuniu aqui no Canadá. Principalmente o pessoal que está indo para cidades mais afastadas no Canadá já cria um network de brasileiros, né, de assinantes VIP. Né? Sim. Então, a gente está chegando no final desse podcast. E, Caio, vamos fazer um compromisso. Assim que o ministro da imigração canadense divulgar os números, a projeção para os próximos anos, a gente vai comentar aqui no podcast. Exatamente. Eu aposto que vai aumentar ainda mais. Vai. É uma aposta minha. Sim. E eu acho que esse ano a gente deve ter também notícias... Vai ser um ano com notícias de imigração. Porque a gente tem essa questão do programa do Atlântico se tornar permanente ou não. A gente tem o programa do Rural, né, trabalhando, e outras cidades, né, divulgando as informações. Tem provavelmente o Municipal, que é um novo programa. Municipal, um novo programa. Então que não foi ainda pro ar, né? Eles estão ainda a gente vai lançando. A gente vai ter novidades esse ano. E todos esses guias a gente está colocando também no app. Dá para você acessar a guia de imigração no app da área VIP. A minha esposa está trabalhando em parceria com os Exército de Ninjas do Caio. Então, assim, surgiu um novo programa, surgiu o Municipal, foi lançado, vai ter o guia rápido no app da área VIP também. Exatamente. Então, muito obrigado a todos. Tenham um excelente domingo, um excelente começo de semana. Eu acho que o pessoal tá meio de ressaca ainda do carnaval. Se bem que o pessoal que acompanha a gente, uma boa parte nem pulou carnaval. Não. Você pulou, cara? Não. Eu pulei no último podcast, cara. Fiquei na frente do meu computador. Eu fiz um batuque. O feriado inteiro. Feriado, né? Pra gente não tem final de semana e feriado. Então eu fiquei trabalhando aí todos os dias. Você não gosta de carnaval, cara? Não gosto. Você é mais do rock? Do rock and roll? Do rock. Você é do rock and roll? O meu filho também é do rock and roll. O Felipe é... E o seu amigo Flávio é mais metaleiro ainda. Né? O Flávio não tem mais volta, né? O Flávio não tem concerto mais. Né? Não tem, né? Não. Ele é metaleiro até... Não adianta. Lançou o novo disco do Metallica, ele vai lá e compra. Ele tá comentando o vídeo de Sepultura, né? Lançou o novo álbum, falou que é muito bom. Falou que é muito bom, né? Então é isso. Flávio. Então, pra quem sambou, pra quem bangueou, pra quem curtiu um rock, um abraço pra todos. Grande abraço, muito obrigado e até o próximo. E arrebenta no gostinho. Arrebenta no gostinho, se inscreva no canal.